povo de Deus! Olá, crianças maravilhosas de Deus! Olá, professores de crianças! Hoje eu trouxe uma linda história para vocês e é uma história que está escrita na Bíblia, no livro de Atos. É a história de Dorcas. Eu espero que vocês gostem muito. Eu amo essa história, eu gosto muito de contar essa história na escola bíblica dominical para os meus alunos. E também gosto muito de contá-la na escolinha que eu tenho na minha casa. Eu também estou sempre contando as histórias da Bíblia, a palavra de Deus. Bem, essa história começa assim. Pedro, ele era um discípulo de Jesus. E Pedro era um missionário. Ele continuava falando sobre o amor de Jesus em todos os lugares. Um dia, Pedro estava numa cidade chamada Lida. E era uma cidade perto de uma outra cidade chamada Jope. E Pedro estava ali falando do amor de Deus e consolando os irmãos, estando com os irmãos, ensinando da palavra de Deus. E lá em Jope morava uma mulher que servia a Deus. Ela era uma mulher que a Bíblia nos diz que era uma mulher cheia de boas obras. Essa mulher chamava-se Dorcas. E Dorcas era uma costureira. A sua profissão era costurar. Dorcas pegava a sua agulha e pegava a sua linha e começava a costurar, fazendo um monte de roupinhas, olha só, lindas, para dar para suas amigas, para as irmãs da igreja que eram pobres e também para pessoas que nem, de repente, a Bíblia nos fala, não nos fala sobre isso, mas com certeza eram também mulheres que mesmo não conheciam Jesus, talvez nunca tinham ouvido falar de Jesus. E Dorcas, ela pegava o seu dom, o seu talento, e ela então usava esse talento para abençoar a vida de suas amigas, de suas vizinhas. Enquanto Dorcas ia costurando e dando aqueles vestidos, aquelas roupas lindas de presente para as viúvas pobres que pertenciam à igreja e também que não pertenciam, que pertenciam à comunidade. Então Dorcas tinha a oportunidade de falar do amor de Deus. É maravilhoso isso, quando nós falamos, quando nós vivemos o amor de Deus e quando nós demonstramos nas nossas boas obras o amor que nós temos por Jesus. E Dorcas era esse tipo de mulher que demonstrava o amor de maneira prática. A Bíblia nos diz que Dorcas era uma mulher cheia de boas obras, uma mulher que as pessoas falavam muito bem dela, porque ela estava ali sempre pronta a ajudar, pronta a abençoar a vida das suas vizinhas, das suas irmãs da igreja. Mas um dia aconteceu algo muito triste. A Bíblia nos diz que Dorcas adoeceu. Dorcas ficou muito doente. Ela já não podia mais costurar. Ela estava ali doente, agora precisando de muitos cuidados médicos. E naquela época, nós sabemos que não haviam muitos médicos. Nos dias de hoje, nós já temos uma saúde precária, certo? Infelizmente, assim, o cuidado com a saúde, né? Médicos e hospitais já são poucos. Infelizmente o governo já não investe tanto nessa área, precisaria investir muito mais. Imagine só naquela época, no lugar onde Dorcas morava, que era chamada cidade de Jope. Dorcas então adoeceu, ficou muito doente. Com certeza os médicos foram chamados, mas eram poucos médicos, quase não existiam. Os remédios foram dados, mas Dorcas estava cada dia pior, cada dia mais doente, mais enferma. Já não podia mais costurar, já não podia mais abençoar a vida das suas amigas, né, das suas vizinhas. E algumas já estavam ali tristes, pensando no pior, que poderia Dorcas vir a falecer. Então, os irmãos da igreja, os anciãos da igreja, resolveram tomar uma grande providência. Eles resolveram chamar o Pedro, que estava próximo dali, estava numa cidade vizinha. Vamos chamar Pedro. Pedro poderá fazer alguma coisa pela nossa irmã Dorcas. E então Pedro foi enviado, então, alguns irmãos até Pedro em outra cidade.
E Dorcas veio então a falecer. E Pedro foi chamado. E Pedro, a Bíblia nos diz que assim que Pedro recebeu a notícia, recebeu o chamado, Pedro veio imediatamente com aqueles irmãos e veio então ver o que tinha acontecido com a irmã Dorcas, que era uma discípula, né, de Jesus Cristo, uma seguidora de Jesus. E Pedro então chegou, viu ali Dorcas morta, já havia morrido, e as suas amigas, as viúvas, as irmãs da igreja estavam chorando muito, e elas iam trazendo as roupas e mostrando para Pedro: olha, irmão Pedro, o que Dorcas fez, tá vendo esse vestido? Foi ela que fez para mim, ela era uma pessoa cheia de boas obras, ela também me ajudou muito, quando meu marido morreu, foi ela que me ajudou a cuidar dos meus filhos, a criá-los, a me dar roupas para eles, ela é uma irmã maravilhosa, ela não pode morrer. E assim Pedro ficou muito triste com o que tinha acontecido com Dorcas. E Pedro então pediu para todos saírem do quarto, irem para outro cômodo. A Bíblia nos diz que a casa de Dorcas era uma casa alta, né? Dorcas estava em um quarto bem alto, lá no alto, vamos dizer assim, no segundo andar de uma casa. Então Pedro ficou sozinho com Dorcas. E a Bíblia nos diz que Pedro então orou e pediu a Deus que trouxesse vida de novo para Dorcas. E a Bíblia nos diz que Deus respondeu a oração de Pedro. Pedro orou com fé, ele acreditou no poder de Deus e Deus resolveu atender o pedido de Pedro. E a Bíblia nos diz que Pedro segurou então na mão de Dorcas e a levantou. E Dorcas imediatamente voltou à vida com a sua alegria, com seu sorriso nos lábios, porque Dorcas era uma mulher feliz, porque ela tinha o amor de Deus, o amor de Jesus em seu coração. Gente, foi aquela festa, não é mesmo? Aquelas irmãs que estavam ali chorando, agora estavam ali por alegria e felicidade. E Pedro, a Bíblia nos diz que ele chamou os anciãos da igreja e mostrou Dorcas a eles, entregou Dorcas a eles e disse: aqui está a irmã Dorcas, fiquem felizes, porque Deus atendeu a nossa oração. E todos ficaram maravilhados e felizes com aquele milagre, aquele grande milagre que aconteceu naquela cidade de Jope, através da vida de Pedro, um discípulo, um apóstolo de Jesus. Eu gostaria assim, de destacar nessa história Dorcas, como ela era uma mulher que, além de ser uma serva do Senhor Jesus, ela era uma mulher cheia de obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Nós não podemos fazer nada, nenhuma boa ação para ir para o céu, a não ser receber Jesus como nosso Salvador e Senhor e viver para Ele. Mas a Bíblia nos diz que podemos, que devemos praticar as boas obras aqui na terra. Quer dizer, viver o amor de maneira prática, ajudar aqueles que necessitam, certo? Não querendo comprar a nossa ida para o céu, mas em gratidão a Jesus pelo sacrifício dele na cruz por nós. E isso Dorcas fazia. Ela vivia o amor de Jesus de maneira prática. Crianças, vocês também podem praticar o amor de Jesus. Podem fazer alguma coisa para ajudar alguém. Pode ajudar uma pessoa idosa a atravessar uma rua. Pode contar uma história para uma pessoa idosa doente. Pode ajudar uma pessoa doente. Pode ajudar a mamãe. Pode ajudar o papai. Pode ajudar um coleguinha que está em necessidade. Todos nós podemos fazer alguma coisa para o bem do nosso próximo. E em gratidão, né, o amor de Jesus. Fique na paz de Jesus. Que essa história possa ter falado ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus enche o seu coração de alegria, como enchia o coração de alegria de Dorcas. E que você possa contar, professora de crianças, essa história para os seus alunos. E possa usar como eu usei. Pode ser caixinhas. Eu trabalhei com as caixinhas de suco e de leite. E com TNT, também EVA. Que você também possa ter criatividade, que o Senhor Jesus, Ele sempre nos enche de criatividade. E possa a cada dia melhorar suas aulas na Escola Bíblica Dominical, certo? E até a próxima!